Números capítulo 8. Como devem ser acesas as lâmpadas? O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você colocar as 7 lâmpadas, elas deverão iluminar a área da frente do candelabro. E assim fez Arão. Colocou as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o candelabro foi feito de ouro batido, desde a base até os detalhes das flores, de acordo com o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio do povo de Israel e purifique-os. Proceda da seguinte maneira em relação à purificação. Você jogará a água da purificação sobre eles e eles cortarão o pelo do corpo e lavarão a roupa. Assim ficarão purificados. Em seguida, eles tomarão um novilho com a oferta de cereais feita da melhor farinha amassada com óleo. Você, porém, tomará outro novilho como oferta pelo pecado. Traga os levitas até a porta do tabernáculo, para que todo o povo de Israel os veja. Em seguida, você levará os levitas perante o Senhor, e os levitas colocarão as mãos sobre as cabeças deles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos filhos de Israel, para que trabalhem no serviço do Senhor. Depois disso, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 novilhos, e você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como oferta queimada ao Senhor, para purificar os levitas. Então, você colocará os levitas em pé perante Arão e seus filhos e os apresentará como oferta ritualmente movida ao Senhor. Desse modo, você separará os levitas do meio do povo de Israel e os levitas serão meus. Depois disso, eles estarão prontos para ministrar no tabernáculo, e você os purificará e os apresentará por meio de ofertas movidas. Os levitas foram separados do meio do povo de Israel para serem meus, em lugar de todo filho mais velho de cada família de Israel. Porque todo filho mais velho de cada família do povo de Israel e de cada cria de todo animal é meu. Eu os separei para mim quando feri os filhos mais velhos de cada família do Egito, e escolhi os filhos em lugar dos filhos mais velhos de cada família do povo de Israel. Agora entrego os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão no tabernáculo em nome dos israelitas para obterem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça quando se aproximarem do tabernáculo. Dessa maneira, Moisés, Arão e todo o povo de Israel fizeram como os levitas, de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. Arão apresentou os levitas por oferta movida ao Senhor e fez os sacrifícios para obter o perdão dos pecados por eles, para purificá-los. Depois disso, os levitas foram ao tabernáculo para ministrar sob a supervisão de Arão e os seus filhos. Fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor também disse a Moisés: só poderão ministrar no tabernáculo os levitas que tiverem entre 25 e 50 anos de idade. Mas desde a idade de 50 anos deverão afastar-se da atividade regular e nela nunca mais trabalharão. Eles poderão ajudar seus colegas no trabalho de cuidar do tabernáculo, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você deverá designar a responsabilidade dos levitas. Capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. No primeiro mês do 2º ano, depois da saída do Egito, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés quando o povo de Israel estava no deserto do Sinai. O povo de Israel deve festejar a Páscoa no
tempo certo, no 14º dia deste mês, começando ao anoitecer, no tempo determinado. Celebrem a Páscoa de acordo com todas as leis e ordem a respeito dela. Então Moisés ordenou ao povo de Israel que celebrasse a Páscoa. E os israelitas celebraram a Páscoa no deserto do Sinai, no fim da tarde do 14º dia do primeiro mês, de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Aconteceu que alguns homens haviam tocado no cadáver e por isso não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Então eles procuraram Moisés e Arão naquele dia e disseram a Moisés: tocamos no cadáver de um homem e por isso nos tornamos impuros. Mas por que não podemos apresentar nosso sacrifício ao Senhor no tempo oportuno com os outros israelitas? Então Moisés respondeu: espere aqui até que eu ouça o que o Senhor ordena a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos filhos de Israel: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por ter tocado no cadáver ou estiver viajando, ainda assim deve celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrar um mês depois do 14º dia do segundo mês ao entardecer. Comerão carneiro com os pães sem fermento e com ervas amargas. Não deverão deixar nada para a manhã seguinte, nem deverão quebrar um osso do cordeiro, pois deverão obedecer todas as ordens a respeito do Senhor, da Páscoa. Se, porém, um homem não estiver impuro, nem estiver viajando e ainda assim não quiser celebrar a Páscoa no dia determinado, deverá ser eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor no tempo certo. Essa pessoa sofrerá as consequências desse pecado. Se o estrangeiro estiver habitando entre vocês e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deve obedecer às mesmas instruções da Páscoa, porque existe só lei para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que armaram o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu. Desde a tarde até a manhã, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo com aparência de fogo. Ai, que lindo! Era sempre assim que acontecia de dia a nuvem ficava sobre o tabernáculo e de noite a nuvem tinha a aparência de fogo. Os filhos de Israel se preparavam para marchar e sempre que a nuvem se levantava e viajava até que a nuvem parasse e ali acampavam. Dessa maneira, sabiam quando o Senhor queria que viajassem e quando queria que acampassem. Enquanto a nuvem permanecia em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Se a nuvem ficava por muito tempo sobre o tabernáculo, os israelitas cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem permanecia sobre o tabernáculo poucos dias. Assim, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até a manhã seguinte. Quando ela se levantava de manhã, o povo partia. Sempre que a nuvem se levantava, tanto de dia, se a noite permanecia sobre o tabernáculo, para a noite o povo de Israel partia. Mas se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou 1 ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas assim que a nuvem se erguia, eles partiam, acampavam e partiam, sempre de acordo com a ordem do Senhor. Tudo que o Senhor ordenava a Moisés, eles faziam.